O terceiro tipo, então, de dieta é a dieta low carb. Eu particularmente gosto muito dessa estratégia, costumo usar bastante ela com os meus clientes, né? Quem me conhece ou já teve algum acompanhamento comigo sabe que particularmente é uma estratégia que eu gosto muito, tá? E já vou falar por quê. A primeira coisa que a gente tem que falar sobre a dieta low carb é que, ao contrário do que muita gente pensa, ela não é uma dieta, uma estratégia onde a gente vai cortar o carboidrato, tá? Muito pelo contrário, não é que a gente fica zero carboidrato, a gente muda a qualidade desse carboidrato, tá? Vou dar um exemplo. Ao invés de comer, então, farinha branca e açúcar, tá? Que são aí 2 responsáveis pelo ganho de peso, tá? Ao invés, então, de comer farinha branca e açúcar, a gente vai trocar a qualidade. A gente vai buscar, então, o açúcar em outras fontes. Por exemplo, na aveia, nas frutas, nas verduras, no feijão, na lentilha. Então, todos esses produtos, todos esses alimentos que eu incluo no plano alimentar, eles têm, sim, uma certa quantidade de açúcar. Mas é um açúcar de qualidade. O que é isso? Quando a gente come, por exemplo, um pão branco, tá? E aí tu passa ali nesse pão branco uma margarina e uma chimia, certo? O que acontece? Tu tá ingerindo muito açúcar na mesma refeição, porque tu tá ingerindo ali o açúcar do pão, né? O açúcar da chimia. Quando chegar lá no teu estômago, esse carboidrato que tu consumiu ali, ele em questão de minutos vai ser quebrado e vai ser mandado para tua corrente sanguínea em forma de açúcar, tá? E aí o que acontece? Um pico de glicose, né? Então tem muito açúcar circulando na tua corrente sanguínea e aí isso sinaliza pro teu pâncreas que ele precisa secretar insulina para tentar baixar um pouco esse nível de glicose do teu sangue. A insulina, ela capta um pouco desse açúcar, só que muitas vezes ela não é suficiente para retirar todo esse açúcar do teu sangue de uma vez só. E esse açúcar fica ali então circulando. O açúcar, primeira fonte de energia do teu corpo, ele é muito precioso. Principalmente o teu cérebro gosta muito de açúcar, né? A gente fica bem quando consome açúcar. Então, como ele é valioso, o teu corpo não expulsa ele, né? Muito pelo contrário, ele guarda. E aí ele guarda em forma de quê? De gordura. Então, toda vez quando tu come um excesso de açúcar, esse açúcar é transformado em célula de gordura e vai sendo depositado, então, no teu corpo, né? Nós mulheres, nós ainda temos a vantagem ou desvantagem, não sei, de que o corpo ele acaba espalhando um pouco mais essa gordura, porque a gente tem essa propensão a sempre fazer esse acúmulo maior, diferente aí do homem, né, que a taxa então de massa magra para gordura do corpo dele é muito menor, né, ele tem muito mais massa magra do que gordura, tá? Então, só para dar um parecer, né, uma explicação para vocês. Por que é importante a gente cuidar a qualidade do açúcar que a gente come? Porque quando o açúcar é muito simples, por exemplo, quando ele vem ali da farinha branca ou do açúcar, né, refinado, o próprio açúcar mesmo, assim, que tá ali no doce que tu comeu, no pedaço de torta, quanto mais simples ele for, mais rápido ele vai estar na tua corrente sanguínea. E quando o açúcar sobra na corrente sanguínea, ele é transformado em gordura. Então, assim, o que normalmente acontece? As pessoas chegam pra mim no consultório e sempre dizem assim, mas eu nem como muito, né? Não, como super pouco, faço 1 ou 2 refeições no dia. Não sei como que eu tô com esse peso. E aí a gente vai analisar, então, ali a qualidade do que a pessoa come. Basicamente, toda refeição que ela faz, ou ela come pão, ou ela come arroz, ou ela come massa. Enfim, ou ela come arroz e massa junto. Então, assim, é muito carboidrato de uma só vez. Tá? Então, assim, a gente precisa se atentar à qualidade do que a gente come, muito mais do que a quantidade do que está sendo comido. Então, assim, essa estratégia low carb, ela é muito bacana por conta disso. Claro que a gente exclui alguns alimentos que não são interessantes, né, para nosso, pensando ali na nossa perda de peso e também nessa manutenção de peso. Por exemplo, a gente troca a qualidade, ao invés de comer um pão branco, a gente pode fazer um pãozinho com farinha de aveia, ou uma panqueca de aveia, enfim, tá? Então, a gente sempre vai trocar a qualidade, porque a intenção é que tu fique saciado por mais tempo,
e também não sinta tanta vontade e necessidade de comer doces, tá? Então, quanto mais estímulo de açúcar tu dá pro teu corpo, automaticamente mais vontade tu vai ter ali ao longo do dia, certo? Então, assim, gosto muito dessa estratégia low carb, utilizo ela muito também, né? Porque não é restritiva. Então, assim, tu não vai ter que deixar de comer muita coisa. A gente vai excluir por um determinado tempo alimentos que não são muito interessantes, né? Ali pensando nessa tua perda de peso. Mas tu pode sim consumir, não tem problema. Só que aí a gente sempre se atenta à quantidade do que vai ser consumido. Outra coisa que acontece quando a gente faz essa estratégia low carb, nosso paladar ele acaba mudando, tá? Porque, se antes tu conseguia ali comer, sei lá, 2, 3 pedaços de torta, tu vai comer metade desses pedaços de torta e automaticamente o teu paladar já não vai suportar mais, né? Tanto doce de uma vez só. Então, assim, pensando numa manutenção de peso e não só na perda de peso, essa estratégia do low carb, ela é muito bacana, porque tu vai ter ali uma variedade absurda de alimentos que tu vai poder comer, todas as frutas, né? Tu pode comer carne, ovo, peixe, enfim, leite. Claro que daí a gente tem que cuidar também ali nessa questão da lactose, né? Que também é um açúcar e que muitas vezes as pessoas então não se dão conta, né? Da quantidade de açúcar que consomem na mesma refeição, né? Mas eu só como um pão com margarina e tomo café com leite e açúcar, né? Tem o açúcar do pão, tem açúcar na margarina, tem açúcar no leite, tem o açúcar que tu adicionou no teu café. Então, é essa quantidade, essa qualidade ali que tu tá escolhendo, muitas vezes, comendo muito açúcar de uma vez só, que não tá te favorecendo, que tá fazendo com que tu tenha esse acúmulo, né, de gordura e acabe fazendo esses picos de glicose, que a longo prazo pode daqui a pouco te causar até uma diabetes, né? Quantas pessoas que tem por aí hoje em dia que tem esse problema, tem essa predisposição, né? E não se dão conta, acho que é só de comer o açúcar branco, né? Não se dão conta de quantos alimentos que a gente compra, tem em casa e consome que contém açúcar, né? Então, assim, a gente precisa também se atentar à qualidade do que a gente come.